Confira agora a explicação de Guilherme Fiuza sobre o seu afastamento da Jovem Pan. Aproveita e segue nós ali no Instagram, Fiuza Sincero Oficial. Um abraço, fique com o vídeo. Nenhuma grande revelação a fazer, nenhuma denúncia a fazer, mas é uma situação muito indesejável, muito delicada. O meu afastamento dos Pingos nos Is até a eleição acabou sendo um afastamento voluntário. O afastamento do Augusto Nunes não foi voluntário. Na verdade, a direção fez uma abordagem educada com ele, né, um grande parceiro da casa há muito tempo, mas, evidentemente, que um comentário que o Augusto fez, né, depois de uma alegação do Tribunal Superior Eleitoral de que a Jovem Pan e os Pingos nos Is não estavam sob censura prévia, o Augusto fez, então, um comentário fazendo referências ao Lula e usando os adjetivos que supostamente estavam previamente embargados, né? Dizendo, bom, já que não estamos sob censura prévia, eu vou fazer aqui esses comentários. E, a partir daí, sobreveio uma pressão sobre a emissora. Esse tipo de pressão é algo também que eu vou tratar aqui, porque nós não estamos mais, senhoras e senhores, lidando com direito. Nós não estamos mais lidando com diretrizes claras. Nós estamos lidando com pressões. Então, eu vou falar sobre o aspecto técnico da decisão do TSE envolvendo a Jovem Pan. Todos devem conhecer, evidentemente, mas é uma decisão que se refere à matéria da condenação do Lula, né? E o status do Lula após a decisão do Supremo que o reabilitou para concorrer às eleições. Nós estávamos usando vários termos para nos referir a isso, e um deles era o descondenado, o Lula descondenado. É claro que aí já aparece, né, já fica clara e patente a ponta do iceberg desse problemão com que todos estamos nos chocando agora. Todos. Não adianta você, né, tudo bem, você aí mais precavido, ficar menos envolvido, menos engajado. Eu também. Não gosto de política. Mas, nesse momento, o iceberg está aí na frente de todo mundo. E qual é o iceberg? E como ele explica essa crise, esse problema na Jovem Pan, além de vários outros? O que você pode chamar de regra, o que você pode chamar de cumprimento das leis, ganhou um aspecto de subjetividade ampla e inaceitável. Então, o que se passa em relação ao descondenado Lula, isso é um termo, aí começaram a dizer não, porque não é correto dizer que é descondenado. Claro que não é correto dizer que ele é descondenado, não existe descondenado, né? É condenado, e essa condenação pode ser revista, esse processo pode ser revisto, anulado, tudo pode acontecer. Descondenado é uma ironia, né? Descondenado é uma maneira de criticar com sarcasmo uma manobra da qual muitos desconfiam. E isso, dentro de uma democracia, é absolutamente aceitável. Então, aqueles que divergem desta decisão do Supremo, que acabou se sobrepujando a decisão da Justiça brasileira, em primeiro grau, em segundo grau, inclusive com pena aumentada, confirmação em Tribunal Superior, 9 juízes envolvidos nesta decisão. O que aconteceu foi que, nesse processo, todos conhecem, os dois do Triplex e do Sítio de Atibaia, foram, então, sentenciados os crimes cometidos pelo Luiz Inácio da Silva. Foram sentenciados com todos os elementos probatórios, né?
com todas as conclusões do Poder Judiciário, inclusive em corte superior. Evidentemente que a decisão do Supremo, posterior a isso, trouxe, né, a tese de um problema de juiz natural, ou seja, de um problema de foro, que é, no mínimo, absolutamente controverso no meio jurídico, no meio judicial, propriamente dito, né? Entre advogados, entre promotores, enfim, entre jurisconsultos, entre entendidos na matéria. Pois bem, por que eu estou fazendo essa digressão? Porque a discussão sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que descondenou o Lula, e esse descondenou de novo, é uma crítica, em direito se chama animus jocandi, que é você poder usar a ironia, o humor até, para fazer a sua crítica. Então é o descondenado, porque os crimes são conhecidos, o dinheiro foi devolvido, uma parte do dinheiro, evidentemente, confissões foram feitas, o ex-presidente Lula foi implicado por todos esses. Isso foi pacificado pela Justiça. E uma decisão posterior alegou que o foro de Curitiba não era adequado, o que, para minha observação como jornalista, né, de todo esse período, é uma alegação frágil, porque em vários momentos se tentaram desmembrar os processos, né? Separar o Odebrecht de Lula. Eles são inseparáveis. Separar o Odebrecht do Lula, porque a Odebrecht vai aparecer no Lula e o Lula vai aparecer no Odebrecht. Foi isso que aconteceu. E assim se chegou à constatação dos crimes cometidos pelo Lula. E depois disso, o que se passou foi que, com este argumento de que o processo envolvendo a Petrobras não poderia correr e chegar a termo no primeiro grau em Curitiba, houve essa manobra, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu, como jornalista, posso dizer, esse processo começou em Curitiba porque lá estavam os doleiros que deram origem à Operação Lava Jato. Então, este foro era adequado, a origem desta sequência de crimes se dá lá, no Paraná. E, evidentemente, que há crimes, né? Há uma torrente de crimes por todo o território nacional e fora do território nacional. Então, você imaginar, para você ter o juízo correto, o relatório do ministro Luiz Edson Fachin determinou, então, que o processo fosse para Brasília e São Paulo. Segundo ele, eram os foros apropriados. E aí, lá, com esta manobra, os processos voltaram ao início e prescreveram. O que acontece é o seguinte, a Petrobras tem sede no Rio de Janeiro, a refinaria Abreu e Lima é em Pernambuco. Ou seja, houve problemas, delitos, em vários pontos do território nacional. Por que essa digressão? Porque, ao tratar desse assunto, da descondenação, esse termo usado, né, de forma irônica, numa democracia, senhoras e senhores, a crítica, a contra-argumentação sobre esta decisão do Supremo é absolutamente legítima, mesmo em período eleitoral. Quem é que inventou que, num período eleitoral, você está vedada a crítica? E aí a gente chega no ponto, vocês desculpem, né, começar esse papo assim, nessa velocidade, mas é porque a ausência do Nando, de fato, me tirou aqui a dinâmica da apresentação, da conversa, do diálogo, etc. Mas também não tem muita volta para dar, não. O recado é esse. Eu vou chegar, inclusive, na situação, de novo, da Jovem Pan e do meu afastamento dos Pingos nos Is. Então, nós chegamos a uma situação em que o Tribunal Eleitoral, que a maioria dos países sequer tem justiça eleitoral,
o Tribunal Eleitoral, partindo de supostos novos conceitos, e aí é que está o pulo do gato, né? No pior sentido. Esses novos conceitos, esses supostos novos conceitos, estão substituindo o direito. Porque se você alega que algo é desinformação, e olha, eu no meu trabalho, na revista Oeste, na Gazeta, no Pingos nos Is, o que mais que eu faço? Enfim, podcast da Gazeta, Twitter, YouTube, aqui no YouTube. Eu cansei de falar sobre isso. Você não pode substituir direito por eufemismo, você não pode criar conceitos e, de repente, com esses conceitos que são retóricos, passarem a reger a justiça, que é o que está acontecendo hoje. Que é uma prova que é isso que está acontecendo hoje? Quais são as alegações para, por exemplo, a investigação contra a Jovem Pan? Falta de isonomia na cobertura. Isso aí, senhoras e senhores, é o Tribunal Superior Eleitoral se metendo na linha editorial de uma emissora, que é uma emissora em avassalador crescimento, é uma emissora que passou a TV a cabo, né? Ela passou a sua atividade à TV a cabo de forma muito bem sucedida, especialmente com o programa Pingos nos Is, que em alguns meses passava a liderança na audiência nacional, seguidamente. Esta emissora, ela foi então acusada num processo eleitoral pelo PT, né, pela coligação do PT, do Lula, do descondenado Lula, foi acusada de falta de isonomia. E o TSE, esse que disse agora, cadê as provas para a questão do escândalo das rádios, eu vou falar disso aqui também, cadê as provas? Onde estão as provas? Bom, as provas apareceram, mas eu pergunto, cadê as provas, nesse sentido de rigor, para se abrir uma investigação contra a Jovem Pan por falta de isonomia na cobertura eleitoral? Você interferir na linha editorial, e evidentemente que é falso e é inaferível, na verdade, porque você tem os comentaristas, você tem os olhares diversos que a emissora abriga, o contraditório, né? Mas isso foi aberto, essa investigação foi aberta, desta maneira vaga. E quais são as bases, quais são os pilares, os fundamentos desta conduta judicial gravíssima? São eufemismos, são conceitos do tipo lisura informacional, desordem informacional, fake news, informação fraudulenta. E aí apareceu segunda geração de desinformação. Senhoras e senhores, juízes, né, que eventualmente estejam aí assistindo aqui a live, juízes, desembargadores, advogados, senhoras e senhores, juízes, né, que eventualmente estejam aí assistindo aqui a live, juízes, desembargadores, advogados, promotores, procuradores. Que figura é essa do direito? Que figura é essa do direito que traz, de repente, desordem informacional? Eu vou dar um exemplo catastrófico, né, dessa conduta do TSE. A relação do Lula com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. É uma relação mais do que conhecida, de amizade, de apoio político, de aliança, etc. O companheiro Ortega está barbarizando a sua população, como todos nós tristemente estamos vendo. Isso não foi escondido ainda na imprensa brasileira, apesar de ter aquela vergonha que comentaristas, colunistas têm feito questão de passar.
não é bem assim, não quer dizer que o Lula faria aqui o que Ortega faz lá. Tomem vergonha nessa cara, vocês, que fazem esse tipo de relativização. Isso é nem desordem informacional, isso é desordem mental que vocês têm. Então, Daniel Ortega, um ditador violento, que persegue e prende opositores, que fecha emissoras de mídia. Quando passamos a fazer referência a isso, veio essa quimera do Tribunal Superior Eleitoral, do novo Tribunal Superior Eleitoral, esse direito deslumbrado, que é o seguinte: segundo o senhor Alexandre de Moraes, presidente do TSE, trata-se da segunda geração da desordem informacional, você apresentar um fato real, mas induzir a uma interpretação irreal desse fato. Eu estou numa aula de português de um péssimo professor primário. Onde é que eu estou? Então, não estou me dirigindo ao TSE, que não vale a pena, estou me dirigindo aos juízes brasileiros, aos desembargadores, aos advogados, aos promotores, ao mundo do direito, ao mundo jurídico. Como é que vocês podem topar um eufemismo desse substituindo o direito? Então, provém daí o ato de embargo prévio, censura prévia. Não pode fazer alusão à amizade do Lula com o Ortega se os sábios do TSE interpretarem o Benedito, o Sanseverino. Isso vai ter uma decisão do Sanseverino, estão todos ficando famosos agora. Se eles interpretarem que você expôs o fato, mas que você está dando a entender, e a Gazeta do Povo foi censurada por causa disso, vergonhosamente, com o restante da imprensa calada, vergonhosamente calada. Vocês todos vão ficar de linguinha cortada desse jeitinho que vocês estão. Estão achando assim, não, deixa lá os valentes. Ninguém aqui é valente, ninguém aqui... Isso não é uma questão de valentice, isso é questão de vergonha na cara. Isso não é direito, isso não está no direito, isso não está na lei, isso não está na Constituição. Isso é uma criação perigosa, alegórica, retórica, para censurar veículos de imprensa. Então o jornalista fala, bom, eu não posso fazer alusão à amizade do Lula com o Ortega, porque se o Sanseverino, ou o Benedito, ou o Alexandre, ou a Carmen Lúcia acharem que por algum motivo isto é a segunda geração da desordem informacional, e com a referência que eu faço, eu estou induzindo a uma compreensão de que o Lula vai fazer aqui exatamente... Isso é um vergonha. Se um ditador tem métodos violentos, ditatoriais, autoritários, e você o apoia, e você é amigo dele, e você o endossa como líder, como chefe de Estado, que história é essa de esperar para ver ou aferir se você está dizendo que ele vai fazer a mesma coisa? É claro que eu não preciso nem mais me alongar nisso. Então, nesse estado de coisas, se deu o embargo à Jovem Pan, a partir de um direito de resposta concedido à coligação do Lula, dizendo que não era correto classificar o Lula como... quer dizer, no nosso caso, não era correto a gente dizer que o Lula não era classificável como inocente. Era o que nós falávamos no programa, e que é o que eu acho. E eu acho que eu tenho direito de manifestar isso. Embora haja pessoas, especialmente no TSE e no Supremo hoje, dispostas a fazer com que eu não tenha mais a possibilidade de achar isso e de manifestar isso. E esses atos são atos intimidatórios, porque se isso não encontra respaldo no direito, nem na lei, isto é um ato de pressão. Isso é um ato de intimidação e de coação. Pois bem, multas altíssimas com este aviso
a emissora não poderá voltar a manifestar, não lembro exatamente qual era a palavra, né? Não poderá voltar a fazer referência, a abordar, né? Algo assim. Este tema. Qual o tema? O tema do desfecho do processo do Lula no Supremo. Existe uma controvérsia significativa no país sobre, e é uma questão semântica, tem para isso, é uma questão semântica. Qual é a palavra que usa? É inocente? Condenação suspensa, processo extinto. O William Bonner disse, né? O William Bonner fez esse serviço ao Lula, né? O Lula não perguntou nada para ele, aliás, o Lula era o sabatinado, e o William Bonner disse: candidato, o senhor não deve nada à justiça. Ele fez esse favor ao Lula, e o Lula foi lá na quadra da Portela dizer: o Willio, né? Porque o William Bonner realmente ele chegou ao auge da sua carreira, chamado o Bonner, ele chama de Willio. Ele foi para a quadra da Portela dizer que o Willio falou que ele não deve nada à justiça. Você viu essa cena, Bonner? Pois é. Então, esta controvérsia sobre o acerto desta decisão do Supremo, no mínimo controvérsia. Eu acho grosseira e absolutamente equivocada, mas quem sou eu? Eu sou só uma opinião. Mas, no mínimo, existe uma controvérsia no país entre pessoas respeitáveis. Onde é que estão essas pessoas? É a pergunta que eu faço, né? Os senhores, eminentes juristas que estão em controvérsia sobre essa matéria, né? E que já manifestaram aí publicamente, muitas vezes, não, o Lula não é inocente. Aí alguns dizem, não, o Lula é inocente porque o processo e tal. Qual é o problema de se discutir isso numa campanha eleitoral? O problema é que o TSE não quer. O TSE decidiu que isso não pode ser discutido e o TSE decretou este embargo prévio à Jovem Pan. E com este embargo prévio, a direção da Jovem Pan, sem saber exatamente quais são as diretrizes, porque isto é uma decisão, inclusive para muitos juristas, ilegal, censura prévia. Aí veio lá o voto da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia fez aquele voto barroco dela, né? Aquele samba enredo, né? Que ela fez ali, a dizer que aquilo não figura na Constituição, mas que nesse momento, de acordo com as consequências imediatas, taraná, ela fez aquela palestra estranha para concordar com a censura prévia à Jovem Pan. A Carmen Lúcia, a ministra do Cala-Boca, já morreu. Já morreu, mas passa bem.